Esse com certeza foi um dos melhores substratos que eu já usei e plantei as minhas phalaenopsis. Hoje eu vou mostrar para vocês resultado e replantes de uma phalaenopsis, porque com esse substrato vale muito a pena a gente cultivar as nossas phalaenopsis, porque elas ficam sempre hidratadas, com raízes sempre novas e sempre lindas. Mas antes de começar o vídeo, já peço a você o seu like e o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Vejam só o resultado que eu tive nessa phalaenopsis. Olha só que coisa mais linda, plantada apenas no chip de coco. Olha essas raízes. Olha só, pessoal, não faz muito tempo que eu fiz o replante dela. E olha que resultado maravilhoso. Se você não tem aí um vaso plástico transparente, assim, igual esse meu, você pode estar usando aí a garrafa PET e você pode estar fazendo o seu vasinho. É só você fazer bastante furos no fundo dele e deixar o máximo de furos que você puder fazer. É muito importante. Por quê? Para entrar ventilação nas raízes, para esse substrato vir secar. E olha só o tamanho do chip de coco que eu usei. Esse chip de coco foi eu mesmo que fiz aqui em casa. É um chip de coco caseiro que deu muito certo. Tenho outras phalaenopsis plantadas com ele e tô tendo um excelente resultado. E aqui, pessoal, tá a phalaenopsis que eu vou fazer o replante. Olha só, ela ainda tá com o mesmo substrato que veio de quando eu comprei. Tem bastante tempo. Olha só a floração dela. Tá com botão, mas, pessoal, já é chegado o tempo de fazer o replante dela. Se você aí quiser esperar, tiver medo e quiser esperar para você fazer o replante, quando as flores cair, você pode esperar. Mas, pessoal, eu não vou esperar, porque essa orquídea, ela não para de dar flor. Então, se eu for esperar ela parar de dar flor, não sei quanto tempo mais eu vou esperar. E vejam só as raízes, a saúde dessas raízes. Olha só, pessoal, quando você for tirar uma orquídea de um vaso plástico, você aperta bastante, que é para ela sair com facilidade, sem quebrar raízes. Se quebrar alguma, pode acontecer de quebrar alguma, não tem problema. Não fique assustado, não fica pensando que você vai perder, que não vai. Olha só o substrato. É casca de pinos e chip de coco. Eu vou dar uma olhadinha se além desse substrato, se ela não tem aquela esponjinha. Porque as phalaenopsis, ela costuma vir com a esponjinha. Se ela tiver com a esponjinha, eu posso retirar ela. Porque eu vou fazer o replante dela em outro vaso e com chip de coco. Então não há necessidade de eu deixar ela aqui. Olha só, ela tá aqui, eu vou retirar ela, porque como ela vai ser plantada no chip de coco, ela já vai segurar bastante umidade. Olha só. Essa esponjinha, ela é colocada ainda quando ela é bebê, quando eles tiram do frasco lá nas estufas, quando os frascos chegam para eles. Isso aqui, pessoal, ele vai colocando em um vasinho bem pequenininho. Conforme ela vai crescendo, depois eles vão passar para outro vaso maior. Olha só, quebrou aqui uma ponteira de uma raiz. Eu vou, esse pedaço de raiz aqui, eu vou achar a raiz onde foi quebrada, para mim estar colocando o extrato de própolis. É importante você procurar.
Aqui, pessoal, eu tenho um extrato de própolis. Eu vou colocar aqui, pingar umas gotinhas, aonde quebrou. Vou procurar se tem mais lugar, raiz quebrada, para mim estar selando ela com o extrato de própolis. Não encontrei mais pedacinho de raiz quebrada. Agora, pessoal, eu vou colocar ela em um potinho maior. Só que o potinho também vai ser transparente. Olha só, eu já deixei o meu chip de coco hidratando. Vou estar colocando aqui um pouco, uns pedacinhos. Eu não vou colocar dessa vez o isopor, é só o chip de coco mesmo. Porque eu vi que deu um bom resultado. E aqui, pessoal, já deixei ele hidratando. Porque para ele não secar muito. Fiz uma caminha. Agora, pessoal, venho com ela, assentando ela. As raízes que já estavam para fora, elas vão continuar para fora. Porque elas já estavam acostumadas a viverem aérea. Vou encostar essa orquídea aqui no canto do vaso, as raizinhas dela, para mim ir preenchendo, olha, com o chip de coco, esse vasinho. É um replante simples, rápido e fácil. Você plantando a sua Phalaenopsis assim, pessoal, é sucesso. O chip de coco, ele vai segurar umidade para a sua orquídea. Então, não há necessidade de você estar regando todo dia. Porque com esse substrato, por ele já segurar umidade, não tem necessidade de você estar molhando todo dia. Você vai regar ela quando a raizinha estiver toda cinzinha, esbranquiçada, assim como essa. Só, pessoal, que eu não vou regar ela hoje, porque ontem eu já reguei ela. Então, hoje foi o dia de eu plantar. Eu reguei, passei o enxofre Dime e passei também, junto com o enxofre Dime, o adubo BG. Foi o que eu usei nela. Em todas as minhas orquídeas, usei o BG ontem. Porque eu não uso só um adubo para estar passando nas minhas orquídeas. Quando eu vou usar um adubo, eu uso nelas todas. Olha só, esse tanto de substrato já é o suficiente. Vejam só, quando você for plantar a sua orquídea, é importante que você deixe o rizoma da sua orquídea livre. Aqui, olha, totalmente livre. Olha só como que ficou. Ela está totalmente livre. Aqui, pessoal, eu vou colocar um adubo, porque nesse momento ela precisa de adubação. Hoje eu vou usar o adubo, o Osmocote. Não vou usar o Rimitsu hoje, depois eu vou estar usando. Mas hoje eu vou usar apenas esse aqui. Vou colocar um pouquinho ali. Eu tenho porta-pote, mas eu esqueço de usar. Por isso que eu sempre estou colocando em cima. Vou cobrir para quando eu for regar, esse adubo ele não descer. Por quê? É importante também que você cobre o seu adubinho para ele não ir na primeira rega. Aqui, quando eu for regar, ele vai soltar nutrientes. Vejam só, eu não coloquei ele lá no rizominha dela. Não pode colocar o adubo no rizoma. Coloquei aqui, olha, onde está meu dedo. É assim que você deve fazer.
sempre longe. Pode pôr um pouquinho em cima da raiz, não tem problema. Olha só como que ficou lindo esse replante. Aqui, pessoal, com esse replante, essa orquídea, ela vai ficar penduradinha de novo. Olha só, vou estar tutorando essa flor de novo, para ela não cair, não vir deitar. Ela já estava acostumadinha, tá nessa haste. Então eu vou pendurar ela, amarrar ela aqui de novo, deixar ela bem segura. Para poder, pessoal, quando ela até terminar a floração dela. Depois que ela terminar a floração dela, se eu ver que ela não vai bifurcar mais floração, eu venho e corto essa haste. Não vou cortar ela totalmente. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer com essa haste floral. E olha só como que ficou lindo esse replante dessa Phalaenopsis. Olha só, totalmente livre. É assim que você deve fazer quando você for plantar a sua orquídea Phalaenopsis. Deixar o rizominha dela lá em cima. Por quê? Para evitar de ter apodrecimento na sua Phalaenopsis. Tanto, olha só, dos dois lados ela tá bem levantada, bem livre. É assim, esse é o sucesso no cultivo das Phalaenopsis. Na época do verão, aqui, a minha região é bem quente. Se eu ver que as raizinhas dela, elas vão me indicar se elas vão precisar de água. Mas para você que mora em uma região mais fria, que chove muito e que tem muita umidade, não vai haver necessidade de você estar regando todos os dias. Agora, no meu estado, se eu ver que ela vai necessitar de rega diária, eu vou precisar regar ela diariamente, para ela não desidratar. Vocês viram que o substrato é um chip de coco, um pedaço grande. Ele não segura tanta umidade, olha só, porque também é da casca, não é a parte de dentro. Então, vejam só. Então, por esse motivo, a gente precisa estar regando um pouquinho mais. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreve. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.